Como fazer que essas políticas públicas cheguem? E qual seria a mais importante delas? Falta um trabalho unificado de delegacias de mulheres com conselhos tutelares da infância? O que falta a gente criar como modelo para levar, de fato, a presença do Estado e dessas políticas públicas a todas as meninas que precisam de uma mão, de socorro, de serem enxergadas? Não dá para falar em um país diferente sem pensar em políticas públicas, né? Então, essa criança estuprada tinha direito ao aborto legal. Por que não aconteceu? Porque ela não foi acolhida. E quando nós, por exemplo, proibimos o aborto legal, nós estamos pensando em crianças que estão gerando bebês dos seus pais, dos seus padrastos, dos seus tios, porque o estupro acontece dentro de casa. Agora, eu acho que a gente precisa pensar nas políticas públicas, sim, mas como um investimento público, uma demanda social, cobrar dos políticos, das autoridades, mas a sociedade também precisa entender que ela faz parte da solução desse problema, né? Porque a violência não acontece lá longe, a violência acontece do meu lado, né? Todas as mulheres ao longo da vida passam por alguma situação de constrangimento, algumas de violência. O que eu estou fazendo? Né? Porque o agressor, eu vejo uma dificuldade grande, eu digo no ambiente que eu trabalho, porque as pessoas esperam o estereótipo do agressor, aquele rancoroso, aquele bravo. E quando eu falo de estupro, e quando eu falo de agressor de mulher, eu estou falando do homem legal, do homem simpático, do homem sedutor, do homem calmo. Trabalhei anos com centenas de processos de estupro. E eu mesma, eu olhava e falava, nossa, eu quero colocar uma venda nos meus olhos. Porque uma parte de mim acreditava, uma parte de mim dizia, não, isso não é possível. Eram senhores idosos, e aí é um perigo, porque a idade ela vem como um álibi social, como se todo homem idoso fosse bonzinho. Respeitável, né? O homem jovem, o homem casado. O estuprador é acima de qualquer suspeita. O agressor de mulheres também é um homem colocado socialmente. E aí, quando a gente fala em política pública, é importante, mas é importante que a sociedade escute essa mulher, acolha essa mulher, não julgue essa mulher. Porque quem vê cara, não vê estuprador, não vê agressor. Carol, só para terminar um minutinho. Eu acho que entender também que a gente também tem esse papel social, né? Acho que como você falou, Adriana, quando você viu a menina de 12 anos, depois terminou a reportagem, saiu, ligou e fez uma denúncia, a gente tem um papel como cidadão, né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade também. Acho que a doutora Valéria também acabou de falar isso. Então, quando a gente está diante de alguma situação, quando a gente presencia uma situação de abuso, de violência, de estupro, enfim, a situação que for, qual é a nossa responsabilidade também? Qual é o órgão que eu posso ligar e fazer uma denúncia? O que eu posso fazer? Como é que eu protejo aquela pessoa? Porque a gente tem essa responsabilidade, né? Malu, um minutinho para a gente terminar. Passa rápido. Só pensando em alguns pontos aqui, não só quando a gente vê uma situação negativa, mas também quando a gente vê que as pessoas estão se levantando contra elas. Então, a gente viu várias manifestações no domingo, né, pelo país, e a presença dos homens é importante nesses espaços. Não só homens heterossexuais, homens gays. A gente quer apoio, né? Esse debate tem que ser feito coletivamente. E no caso da menina que você viu, fiquei pensando muito na participação dos médicos também, né? Que a gente vê que em muitos casos aqui no Brasil, os médicos se negam a prestar o serviço e fazer o aborto seguro daquela criança, que muitas vezes, né, nessa situação, ela não deveria nem estar grávida. Então, acho que cabe também, né, aos conselhos médicos a pensarem também o seu papel diante dessa situação e não defender um discurso que só vai vitimar, revitimar uma menina que, enfim, né, devia estar